Peguei exame em química. E agora? Eu vou fazer um resumão pra ti bem nessa droga. Tu mesmo, entendeu? Vamos começar por estrutura do átomo. O que é um átomo? É tudo que constitui a matéria. E dentro desse átomo, nós temos um próton, um núcleo formado por prótons, eletricamente positivo, denso e pequeno. Um elemento químico ele é formado por aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons, um núcleo parecido. O número atômico é aquele númerozinho que fica do lado do elemento que vai te dar bilhões de informações. Em átomos neutros, a gente vai saber que esse número atômico é igual ao número de prótons e o número de elétrons para o átomo ser eletricamente estável. Prótons são a carga positiva dentro do núcleo e elétrons são aquilo que contornam a nossa eletrosfera do núcleo. O número de massa é o maior número do elemento químico e ele acontece pela soma dos nêutrons com o número atômico. Como eu falei, se o nosso átomo não for eletricamente neutro, a gente vai ter a formação de íons, cátions e ânions. Nós vamos ter o nosso átomo original. E, para ser um ânion, tem que ter carga negativa, então vai ser maior do que o nosso átomo original. Para ser um cátion, tem que ter carga positiva, então vai ser menor do que o nosso átomo original. Como é que eu identifico onde eles estão? Sabe aquele númerozinho que a professora de química te falou que toda química é tudo ao contrário? Então, quando a gente coloca um sinalzinho de menos, quer dizer que a gente está somando elétrons. Quando a gente coloca um sinalzinho de mais, a gente está retirando elétrons. A gente tem alguns tipos de átomos. Sim. Lembra que eu te falei que o número atômico é igual ao número de prótons e igual ao número de nêutrons? Elétrons. Os átomos isótopos são o mesmo número de prótons, mas eles diferem em número de massa e número atômico. Os isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons, os isótonos, mesmo número de nêutrons, e os isóbaros, mesmo número de massa. Sabia que existem subníveis? Sim, aquele diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, ai tu decora. Existe um negocinho também chamado distribuição codificada, que é com o gás nobre. Tu vai lá na tua tabelinha e ela vai pedir, faça distribuição codificada de tal elemento. Tu vai pegar esse tal elemento, vai subir um e ver o gás nobre dele. Tu vai colocar esse elemento entre um colchete, o número, o gás nobre, e vai tirar a diferença da distribuição. Não tirar a diferença, mas tu vai mostrar a diferença entre a distribuição do teu elemento e do teu gás nobre. Também existe um negócio chamado distribuição em caixas. A gente sim faz a distribuição de Linus-Pauling e coloca ele em caixas. Como assim? Lembra que o subnível S são 2 elétrons? Uma caixa. O subnível P são 6 elétrons? 3 caixas. O subnível D é 10, então 5 caixas. E o subnível F são 14, então 7 caixas. É sempre a metade. Para cada caixa, precisa ter 2 elétrons, pelo menos um parzinho. E uma setinha, uma para cima e uma para baixo em cada caixa, representando esses elétrons. As espécies diamagnéticas são que têm todas as caixas completas. As espécies paramagnéticas falta apenas uma caixa para concluir todas. E as espécies ferromagnéticas falta mais de uma caixinha para completar toda a distribuição. Em alguns casos especiais, quando falta só uma caixinha para acabar tudo, eu tiro um elétron e deixo duas caixinhas com apenas um elétron. Vamos para algumas propriedades da tabela periódica. Lembra que as linhas horizontais são os nossos períodos e as linhas verticais são as nossas famílias. Lembrando, uma dica, um macete muito bom, é que tu vai ver pela família que o número da família é o mesmo número de elétrons na última camada de distribuição. Assim, tu não precisa decorar todo o diagrama de Linus-Pauling, mas tu pode decorar as famílias. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 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 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 0. Por quê? Porque Deus quis, sei lá, porque isso... Não se esquece, isso sempre cai no Enem. Família 16,
calcogênios, família 17, halogênios. Tá, tudo bem, tu falou muito de tabela, mas o que são metais, ametais e gases nobres? Os gases nobres são são os elementos exclusivos da tabela periódica, porque eles têm baixíssima reatividade, eles não precisam estar beijando, fazendo ligação com ninguém, eles já estão totalmente estáveis. Não precisa. Mas agora tem outros santinhos que precisam fazer ligações porque eles não estão estáveis. Os metais, eles precisam doar elétrons porque eles são ricos de elétrons, eles têm elétrons sobrando, ou seja, têm elétrons livres para doar. Se eles têm elétrons livres, eles conduzem eletricidade, lembra disso. O fator para conduzir eletricidade é possuir elétrons livres. Eles tendem a doar elétrons para estabilizar, a fim de zerar a carga deles, e faz uma setinha, enrola no elétron e doa. Os ametais, eles tendem a receber elétrons, eles estão pobrezinhos de elétrons, eles sempre querem mais elétrons, são fominha de elétrons. E eles não conduzem eletricidade, por quê? Porque eles não têm elétrons livres. Se eles precisam receber, quer dizer que eles não têm para dar. Vamos para propriedades periódicas. O que caralho é um raio atômico? O raio atômico funciona com um número atômico. Tu vai ver na tua tabela que quanto mais para a direita da tabela tu for, maior o teu número atômico. O que é o número atômico? É esse númerozinho aqui, ó. Esse númerozinho pequenininho aqui. Esse número atômico, ele vai dizer assim. Como é que eu vou te explicar? Sabe que tu vai usar deste número para fazer a distribuição, né? Dos subníveis. Quanto maior a tua distribuição, mais camadas de distribuição ele vai ter. Então, aqui está teu núcleo eletricamente positivo com os teus prótons. Quanto maior o número atômico, mais longe do núcleo ele estará. E vai formar um raio atômico maior. Então, quanto maior o número atômico, maior o raio atômico. Quanto menor o número atômico, menor o raio atômico. Tá, e o raio iônico? Ele não tem nada a ver. Ele é relacionado aos íons, que são os cátions positivos e os ânions negativos, que eu já te falei. Os ânions maiores do que o original e os cátions menores do que o original. O que é o fator de eletronegatividade? A eletronegatividade tem um caráter ametálico, porque ele está recebendo, ele está puxando, ele não quer dar esses elétrons. Como assim? Então, a eletronegatividade, ela tem muito a ver com o raio atômico, com o número atômico também. Porque quanto menor a distribuição, mais perto essa distribuição vai estar próxima ao núcleo. E os prótons puxam os elétrons. Então vai ficar essa força de atração tremenda e vai ser muito mais difícil tirar um elétron das camadas próximas ao núcleo do que as camadas que estão lá. Então, quanto mais um elemento for eletronegativo, ou seja, tiver menos camadas de distribuição, mais eletronegativo ele é. E mais a eletronegatividade cresce. Então, quanto menor o número atômico, maior a eletronegatividade. Já a eletropositividade é o contrário. Quanto maior o número atômico, mais camadas de distribuição ele vai ter. E mais longe a camada de valência vai estar do núcleo. Então, com menos força, menos atração, ele vai puxar essa camada. E é mais fácil atirar um elétron, doar um elétron. É um caráter metálico. Então, quanto maior o número atômico, mais eletropositividade. Quanto menor o número atômico, mais eletronegatividade. Vamos para ligações químicas. Como eu falei, os gases nobres são estáveis. E todos os elementos buscam ficar parecidos com eles. E para isso, eles precisam fazer ligações. Existem 3 tipos: iônicas, covalentes e metálicas. Lembra disso, fixa isso, porque se tu fixar isso, tu não vai ter que fazer a distribuição. Lembra disso. Nem aquela representação de bolinha, 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 um monte de bolinha. As ligações iônicas precisam doar elétrons. É aquela que enrola o elétron e doa para outro. Então, precisa ter um metal que doa elétron para um ametal. Ou precisa ter um metal que doa um elétron para hidrogênio. Então, é sempre entre ametal e metal, metal e hidrogênio. Lembra disso, as ligações iônicas são sempre polares. Os metais tendem a doar sua carga a fim de zerá-la e para doá-la
para os ametais. Resulta na formação... Então, o que vai acontecer? A professora vai estar lá na prova e vai falar, me cite qual desses elementos faz ligação iônica. E aí tu vai pensar, bom, agora tem que fazer a representação para saber qual que faz. Não! Tu só vai ver se um elemento é metal ou ametal. E aí tu vai ver se encaixa na teoria, né? Não precisa de cálculo, só teoria. Se é isso. Se não é, não é. Depois vamos ter ligações metálicas, que é só entre metal e metal. Ou metal e metal. Então, o que vai acontecer? Essa é a mais complicadinha, entendeu? Como eles são metais, eles têm elétrons sobrando, eles são ricos de elétrons, eles têm elétrons livres e conduzem eletricidade. Nessas ligações metálicas, há a formação de íons, os cátions, positivamente. Esses cátions são liberados nessas ligações e para cada cátion tem um elétron livre. Esses cátions e elétrons livres formam uma nuvem eletrônica. Ou uma rede cristalina entre Na e Cl. Tu entendeu? Também não, só decora. Ah, mas eu tenho dúvida na ligação metálica, tá? É só entre metal e metal, lembra disso? Agora vamos para a ligação covalente, que é a mais importante. Sabia que elas são as ligações das moléculas? Sim, e essa é a ligação do compartilhamento. Os dois precisam receber elétrons, e se os dois precisam receber elétrons, quer dizer que os dois são ametal e ametal, ou ametal e hidrogênio. Eles compartilham elétrons impares. Mas se eu precisar compartilhar um par, exclusivamente todo inteiro, eu coloco dentro de uma caixinha, aponto uma setinha que é coordenada dativa ou covalente dativa. Não há ganho ou perda de elétrons, eles são neutros eletricamente. Tem que lembrar o que é covalente sigma e o que é covalente pi. Em uma ligação simples, a gente só tem uma ligação sigma. Em uma ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. Em uma ligação tripla, nós temos uma ligação sigma e duas ligações pi. Quanto mais forte essa ligação é, quer dizer que ela é tripla, dupla e mais fraca, simples. Vamos para a polaridade das moléculas. Não há polaridade em ligação metálica, tá bom? Polaridade das moléculas não, polaridade das ligações. Não há polaridade em ligação metálica. Toda ligação iônica é polar. E nas ligações covalentes, se for com duas moléculas iguais é apolar, se for moléculas diferentes é polar. Cansei. Geometria molecular, não tem noção quanto isso cai. Primeiro passo, tu vai pegar a tua molécula e vai formar a estrutura básica, a quantidade de nuvens eletrônicas. Como é que eu identifico uma nuvem eletrônica? Bom, uma ligação simples é uma nuvem eletrônica, uma ligação dupla é uma nuvem eletrônica, uma ligação tripla é uma nuvem eletrônica, um par de elétrons livres é uma nuvem eletrônica. Com exceção que o par de elétrons livres, depois que tu for identificar, classificar a tua geometria molecular, tu vai retirar e ignorar ele. Se eu tenho uma ou duas nuvens eletrônicas, eu tenho uma geometria linear. Se eu tenho 3 nuvens, eu tenho uma ligação, uma geometria trigonal plana, com 120 graus de entre as ou gangorra, que é assim. Gangorra nada, forma T. Se eu tenho 4 nuvens, é tetraédrica ou gangorra. Se eu tenho 5 nuvens, é bipiramidal ou pirâmide quadrada, que é assim, e aí depois tem... tá só pesquisa. Depois eu tenho 8 nuvens, pode ser octaédrica. Se eu tenho 3 ligações e um par de elétrons livres, é piramidal. Se eu tenho 4 ligações mais um par de elétrons livres, é quadrado planar. Eu sei. Quando tu achar que é tetraédrica, mas tiver um elétron livre, é piramidal. Quando tu achar que é linear, mas tem elétron livre, é angular. Um exemplo de geometria angular é a água. Forças intermoleculares. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo entre moléculas polares. Porque são moléculas diferentes e tu vai precisar saber em qual que elemento que é mais eletronegativo. Lembra que eu expliquei a eletronegatividade que cresce de baixo para cima e
da direita para a esquerda, porque quanto menor o número atômico, mais eletronegativo ele é. Lembra, hidrogênio não conta. Hidrogênio é sempre mais positivo do que o outro elemento, é uma exceção. Tá, descobri quem é mais eletronegativo. Faz uma nuvenzinha em volta desse elemento, coloca um menos, e no outro tu faz uma nuvenzinha menor e coloca um mais. É assim que representa. Depois nós vamos para a ligação dipolo induzido, que são entre moléculas apolares, ou seja, moléculas iguais. Em uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tanto faz. Os dois têm polos semelhantes, então as nuvens são do mesmo tamanho, uma negativa e uma positiva. Depois a gente tem a ligação de hidrogênio, que é a ligação mais forte que tem entre as moléculas, que é entre ligação de hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio. É o famoso H-FON. Se tu tiver uma ligação de hidrogênio com um desses elementos, é uma ligação de hidrogênio. Depois a gente vai para a ligação íon-dipolo, que é a ligação de alguma molécula com a molécula da água. E lembra que ela sempre vai estar desconstruída. Pode ter um H, um 2H lá, um O aqui, sempre. Mas tu vai ter que saber reconhecer que aquilo ali é H2O. Quem que eu disse que tem geometria angular? É a água. Se tu me errar isso na prova, mano... NOx. Sabe que porcaria é? Reação de oxirredução. Oxirredução. Tu vai tentar igualar a zero. O que é isso? Como tudo na química é ao contrário, lembra que se para a esquerda era uma reta negativa e para a direita era positiva? Pois bem, aqui está a minha cabeça é o zero. Para a minha direita é negativo agora e para a minha esquerda é positivo. Então, para a esquerda eu vou estar reduzindo, ganhando elétrons. E para esquerda eu vou estar perdendo elétrons, ou seja, oxidando. Sei lá, mano. E aí a gente vai ter os elementinhos lá. E como é que a gente vai fazer isso? Tu vai ter que, sim, decorar mais coisas na tua vida. Os NOx fixos e os NOx quase fixos. Os NOx fixos são o quê? Na tua tabelinha, a tua primeira família vai ter um NOx fixo de mais 1. A tua segunda família vai ter um NOx fixo de mais 2. O teu elemento alumínio vai ter um NOx fixo de mais 3. O teu elemento Zn vai ter um NOx fixo de mais 2. O teu elemento prata, Ag, vai ter um NOx fixo de mais 1. E o teu elemento flúor vai ter um NOx fixo de menos 1. Os NOx quase fixos são de hidrogênio mais 1, menos nos hidretos, que são quando o hidrogênio está ligado a um metal, que daí ele fica menos 1. O oxigênio sempre vai ser menos 2, exceto nos peróxidos, que são quando o oxigênio está ligado a alguém que não é um NOx fixo, que são os que eu citei. E aí, por aí vai. Mas os NOx, essas coisas tipo de hidretos, peróxidos, é mais difícil de cair. E como a gente vai resolver? A gente vai tentar. Eu sei que tua professora te ensinou com a setinha, botar um negocinho lá, mas é muito mais complicado. É só tu fazer uma equação do primeiro grau, isso aí tu... Nhau. Tu vai fazer assim. Tem um númerozinho pequeno lá, né? No exercício que a prof te deu. Tu vai pegar, se tiver um dos NOx fixos lá, tu vai pegar o NOx fixo e vai multiplicar pelo númerozinho pequeno. O elemento que tu não souber, tu vai botar um X. Ah, mas eu tenho 2 elementos que eu não sei. Tipo assim, eu tenho um elemento, só pode ter um elemento que tu não sabe. Esse elemento eu não sei, mas tem 2 dele. Tá, então é 2x. E aí depois tu vai continuar fazendo. Bota o NOx fixo e multiplica pelo númerozinho pequeno, iguala tudo a zero, organiza a equação. E o x que tu descobrir é o x do elemento que tu não sabe. Então o teu NOx vai ser esse. Tira print pra te entender. Aqui estão os NOx fixos. Aqui estão os NOx quase fixos. Tira a printzão aí. Tá, e agora pra onde nós vamos, Barbie Butterfly? Balanceamento. Método da tentativa. É a regra do macho. Ui, macho? Sim. O primeiro passo, tu vai separar o lado dos reagentes e do produto, que sempre está separado por uma setinha. Depois, tu vai anotar embaixo de cada lado quantos tem de cada elemento. Lembrando que eu só vou poder mexer no número grande. O númerozinho pequenininho informa quantos daquele elemento tem.
Se não tem um númerozinho pequeno, é 1 sempre. Tu sempre vai começar pelo lado que tem menos elementos, quantidade daqueles elementos. Depois tu vai tentar igualar pelo método do macho. Como assim? Tu vai começar primeiro pelo metal, depois pelo ametal, depois pelo carbono, se houver, por hidrogênio, se houver, e depois pelo oxigênio. Tá, eu sei que carbono é ametal, mas é todos os outros exceto carbono. E sempre tenta arriscar, tá, gente? Vai ter que arriscar, entendeu? Vai ter que arriscar. Ou tu bota um 8 lá, lembra que o número grande ele vai multiplicar todos os pequenos que estão ali. Então vai ter um punhadinho de elementos ali. E aí tu vai ter que ficar botando ou ir apagando e é um saco inferno. Vamos para mais umas diquinhas. Bom, lembra que na polaridade, agora não das ligações, na polaridade das moléculas, lembra que se tiver elétrons livres é polar. Se tu tiver uma geometria com, por exemplo, dois elementos, tem um elemento central diferente e dois elementos fora que são iguais, ele é apolar, porque ele tem pelo menos duas moléculas iguais. Se for 3 moléculas diferentes, seria polar, porque não tem nenhuma semelhança. Beijoca!